Conforme resultado das urnas, no primeiro turno, Lula despontou em primeiro lugar no total de votos do eleitorado brasileiro. E no segundo turno também tem numericamente mais chances de ser eleito, segundo as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Dentro desse cenário, muita gente já começa a se preocupar com as mudanças que podem ocorrer na economia brasileira. Nesse vídeo trazemos a opinião de especialistas no assunto que falam sobre o que pode acontecer se Lula for eleito presidente, quais ações e investimentos se beneficiarão desse fato e como proteger o dinheiro investido. Lembrando que fizemos um vídeo sobre se Bolsonaro for eleito, quais ações e investimentos se beneficiarão. Então assiste lá. Saliente-se que esse vídeo é apenas de conteúdo informativo e não representa recomendação de investimento. Como você já deve saber, o mercado financeiro costuma sofrer grandes alterações durante e após os períodos eleitorais, especialmente quando se fala em eleições para a presidência da República. Segundo os especialistas, no entanto, em 2022, seja quem for o vencedor, não são esperadas rupturas drásticas na política econômica brasileira atual. Porém, segundo reportagem do site Trademap, a performance de ativos brasileiros pode ser muito influenciada em 2023 pelas incertezas geradas no cenário internacional. O aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a crise imobiliária na China, a crise econômica na Europa e o risco de recessão mundial estão entre os elementos que podem causar instabilidade financeira no Brasil, muito mais do que a troca de presidentes. Mas é claro que toda mudança no executivo acarreta em consequências para a vida prática. Dentro desse cenário, o economista José Bechara, diretor da Orama Singular, a extensão do Auxílio Brasil de R$ 600 para 2023 faz a taxa de juros cair e provar desvalorização na Bolsa de Valores. Com isso, ele acredita que a taxa prefixada paga pelo Tesouro IPCA+, hoje acima de 5,60%, possa cair para 4% em 2023 e, ao mesmo tempo, a Ibovespa possa chegar a 130 mil pontos. Por esse motivo, Bechara afirma que os títulos do Tesouro IPCA+, com vencimento a partir de 2030, podem ser uma opção bem interessante para investir e proteger seu dinheiro, seja quem for que ganhar a eleição presidencial. Segundo o especialista, o Tesouro IPCA+, é o veículo que pode se beneficiar da queda de juros e, se houver uma surpresa negativa, o investidor estará protegido de uma inflação maior. Afinal, quando a taxa de juros dos títulos cai, os preços dos papéis emitidos com taxas maiores sobem. Simone Pazianotto, economista-chefe da Reich Investimentos, também enxerga oportunidades nos papéis prefixados, com a aproximação do fim do ciclo de alta de juros e a expectativa de corte da taxa Selic em 2023. A Selic, que hoje é prefixada em 13,75%, pode chegar aos 11% no final do ano que vem. Já em recente reportagem da revista Isto é Dinheiro, recomenda cautela em todos os sentidos. Segundo a matéria, se Lula ganhar a eleição, as ações tendem a cair. Por isso, o ideal é diversificar, dedicando 50% à renda fixa e 50% à renda variável. Eli Sapucaia, da Terra Investimentos, alerta que a renda fixa também oferece riscos ao investidor. Por isso, a recomendação é diversificar dentro da própria renda fixa, investindo em títulos pós-fixados, prefixados e também os indexados à inflação. Mas e se Lula realmente ganhar as eleições? Onde será melhor investir e como se poderá proteger melhor o dinheiro? A revista Veja propôs uma análise a partir dessa perspectiva. Segundo a Veja, se o PT voltar ao poder, seriam adotadas ideias danosas à economia. O teto de gastos seria revogado, a privatização da Eletrobras seria revertida e a desastrada nova matriz econômica do governo Dilma seria renovada. Ainda de acordo com a previsão catastrófica da Veja, poderia haver a reedição do Lula pragmático de 2003, quando Lula manteve o tripé macroeconômico do governo de FHC e convidou um banqueiro para presidir o Banco Central. A equipe econômica elevou a taxa Selic e o superávit primário, o choque de credibilidade fez cair a percepção de risco, o dólar e os juros futuros. O país pôde beneficiar-se do boom de commodities decorrente da ascensão da China, cujos ganhos contribuíram para financiar o aumento dos gastos sociais
demais, inclusive os decorrentes da elevação do salário mínimo. Já o economista Felipe Miranda, fundador e estrategista-chefe da Empíricos Investimentos, não enxerga um cenário negativo para os mercados, incluindo a Bolsa, baseando no resultado das urnas. Ele acredita que a Bolsa vai andar bem depois das eleições, mesmo que Lula seja presidente. Isso significa que o governo do petista deve ficar um pouco mais próximo ao mercado, como foi seu primeiro mandato em 2003 e 2006, do que a versão mais intervencionista que marcou os 4 anos seguintes. O diretor da Empíricos indica 4 ações para encarar a possível crise pós-eleição com vitória do PT. Primeiro, ele coloca os investimentos em bancos e commodities, que se beneficiam de um ambiente mais inflacionário e de juros altos. Depois, vem as ações de empresas com exposição à economia doméstica. Por último, recomenda ações de empresas baratas, com qualidade e liquidez. E por falar em ações, parece que o investimento na Bolsa de Valores tem sido a grande recomendação dos especialistas, tanto para o período eleitoral quanto para 2023, com uma possível vitória de Lula. Isso porque, apesar da polarização, as eleições desse ano surpreenderam por não causar tanta volatilidade na Bolsa de Valores como pensava o mercado no início do ano. Como os líderes nas pesquisas já ocuparam a cadeira do executivo e a gestão já é conhecida, a corrida foi pacificada sem grandes surpresas. Isso não significa, porém, que o investidor não precise adequar as estratégias de investimentos a depender do resultado. Se Lula vencer, já se sabe que haverá ações do setor de educação e construção civil, que se beneficiam dos programas já criados pelo PT, como FIES, ProUni e Minha Casa Minha Vida, além de papéis dos setores mais defensivos para proteger o patrimônio de uma possível deterioração fiscal. Enfim, espera-se um aumento da participação do Estado na economia, do investimento público e dos gastos sociais. Nas ocasiões em que o PT esteve no poder, viu-se um incentivo muito grande ao aumento do consumo por parte da população de baixa renda, cenário que pode se repetir a partir de 2023. Com base nisso, o jornal Estadão fez até um ranking das 7 empresas das quais você pode adquirir ações com boas possibilidades de lucro a partir do ano que vem. 1. Bradesco. A perspectiva de aumento dos gastos, um dos receios do mercado com o novo governo Lula, exigiria que a Selic permanecesse em alta por mais tempo. Nesse contexto, o setor financeiro pode ser uma boa aposta de alocação. 2. Direcional. Com a vitória de Lula, espera-se que o programa de habitação popular ganhe mais investimento, o que pode ser favorável para as empresas de construção civil especializadas nesse tipo de imóvel. 3. Eletrobras. No geral, empresas de geração e transmissão de energia são consideradas resilientes pelo mercado, pois conseguem reajustar os contratos pela inflação e manter suas margens mesmo em condições econômicas desfavoráveis. 4. MRV. A companhia tem vantagem em comparação aos pares da construção civil por possuir presença nacional, além de ter um land banking agressivo de até 2025 lançar 6 bilhões de dólares por ano em imóveis, independente do governo eleito. 5. Prio. Modelos de negócios como os da Prio dependem mais do cenário internacional do que propriamente da economia brasileira. Por isso, são uma boa forma de se proteger de um cenário fiscal incerto no caso de um possível governo Lula. 6. Via. A expectativa com um eventual novo governo Lula passa por maiores gastos públicos em programas de assistência social e redistribuição de renda, o que melhoraria enormemente as vendas das empresas varejistas como a Via. 7. Edux. Lula declarou durante a campanha que um de seus objetivos em um novo mandato é dar mais impulso a programas voltados ao financiamento estudantil. Nesse sentido, a empresa que melhor pode captar esse movimento é a Edux, pois possui um histórico resiliente, é menos alavancada do que os pares do setor de educação, além de ser a líder em market share no segmento presencial, que deve ser o mais beneficiado com o fortalecimento das políticas de incentivo à educação. E você, já está preparado para um eventual novo governo do PT? Quais ações você está tomando para proteger o seu dinheiro das possíveis oscilações econômicas que podem ocorrer com a troca do governo? Assista também nosso vídeo sobre os cenários em que, se Bolsonaro seja eleito, quais ações e investimentos se beneficiarão. Deixe seu comentário, divida conosco a sua experiência e a sua opinião. Lembre-se também de deixar um like e se inscrever no canal para receber sempre novos conteúdos atualizados. Até o próximo!